é bom a gente se encontrar! Esse Aventurinhas da Fé de hoje é tão especial que eu mesma gostaria de contar essa historinha pra você. E você já vai saber quem eu sou. Eu vou te dar algumas pistas, mas é facinho descobrir. Vivi por séculos em silêncio, esculpida em barro mesmo, e fui esquecida nas profundezas do Rio Paraíba do Sul, no Vale do Ribeira, onde hoje é conhecido como Aparecida. Fica no Brasil. Não tinha voz, nem nome. Apenas repousava entre pedras e peixes, sentindo a correnteza passar por mim. Eu estava machucada, meu pescoço doía um pouco, e me sentia quebrada ao meio. Mas o mundo seguia seu caminho sem mim, e eu apenas esperava. Não sabia para quê, nem para quem. Eu simplesmente existia. Um segredo, guardado pelas águas doces desse rio. A escuridão e o silêncio eram minha única companhia. Mas no fundo, eu sentia que meu propósito ainda estava por vir. Um dia, depois de tanto tempo, senti algo diferente. Uma agitação na água. Um movimento que não era o dos peixes. Eram redes, lançadas por 3 pescadores. Eles jogaram suas redes com esperança, mas sem sucesso. Até que, numa das tentativas, sentiram um peso na rede, mas não sentiram os peixes se mexendo dentro dela. Quando puxaram a rede, eu me senti abraçada por aquelas pessoas. Parecia que me seguravam no colo. Lá estava eu, meu corpo, coberto de lama e mistério, veio à tona, emergindo da escuridão do rio para a luz do dia. Viram apenas uma imagem partida, um corpo sem cabeça, enegrecido pelo tempo no fundo do rio. Ao me verem, a decepção tomou conta deles. Que poderiam fazer com um pedaço de barro quebrado? A primeira reação desses abençoados pescadores foi pensar em me devolver às águas, me jogar de volta ao esquecimento de onde eu vim. Por um instante, o medo de ser esquecida novamente me tocou. Será que meu tempo ainda não havia chegado? Será que eu voltaria para a solidão do leito do rio, com a companhia daqueles peixinhos lindos do fundo das águas? Mas alguma coisa fez os pescadores tentar mais uma vez. Talvez um pouquinho de esperança e fé na pescaria. Sei que eles não desistiram. Lançaram a rede mais uma vez, um pouquinho mais para baixo do rio. Afinal, a correnteza levou o barco para distante de onde pescaram meu corpinho de barro. E então, o milagre se completou. Dessa vez, encontraram a minha cabeça. Eu estava inteira de novo, com as mãos trêmulas, mas cheias de carinho. Eles decidiram colar as minhas partes. Imagina só. E como mágica, a partir desse momento, eles jogaram novamente as redes no rio. E somente então começaram a aparecer os peixes que tanto precisavam para se alimentar. Bem, não foi mágica, foi milagre. O primeiro que eu faria por todas as pessoas dessa terrinha querida. Agora, eu tô aqui pertinho de vocês, meus filhos. Com um respeito que eu nunca havia conhecido, eles me levaram para casa com muito cuidado e amor. Deixei para trás as águas frias do rio e entrei no calor de um lar humilde, de pessoas de muita, mas muita fé mesmo, que me acolheu. Como todos devemos acolher as pessoas que precisam de ajuda e amor. Eu estava inteira novamente. Naquele momento, senti a voz suave de Deus sussurrar em meu coração. Agora, minha filha, você vai acolher essas pessoas com o seu coração único de mãe. Seja um sinal do meu amor para essa nação. Com cuidado, eles me limparam, tirando a lama que me cobria há muito tempo. Depois, prepararam um pequeno altar de madeira, simples, mas feito com uma devoção imensa. Ali, acenderam uma velinha em minha intenção. E sua chama foi o meu primeiro raio de luz. A primeira prece diante de mim acontecia. Eu estava de novo no meio de todos meus filhos e filhas, tão amados e amadas. Até os animaizinhos vinham ficar pertinho de mim. E eu dava muito amor a eles. Afinal, todos somos criaturinhas de Deus. E devemos cuidar uns aos outros. Olha, vou te contar uma coisa. Eu tinha saído das águas sim. Mas meu destino aqui com vocês era mais uma missão de amor. Era tocar e transformar corações de um povo que sofria muito ainda. Foi assim que a notícia do meu encontro se espalhou como o vento. E de repente, muitas pessoas vinham me visitar para conversar comigo. Primeiro, vieram os vizinhos. Depois, toda a vila ao redor estava me visitando. As pessoas começaram a chegar. Acabei percebendo que muitos vinham com o peso do mundo nos ombros.
traziam nas suas palavras suas dores, seus medos, suas lágrimas. E eu fui entendendo minha missão, dada por Deus. Eu precisava ser a mãe de todos. Alguns olhavam para mim com uma fé que movia montanhas, acreditando no impossível. Outros, com os olhos cheios de dúvida, questionavam. Eu via a fé nascer nos corações mais simples que precisavam de amparo, mas também sentia a desconfiança no ar. Mas sabia que em breve tudo se transfiguraria em meu filho. Eu permanecia em silêncio, mas sabia que os milagres feitos por Deus por meio da minha intervenção falariam muito mais alto e avisaria para todo o Brasil. A Mãe Maria tá aqui intervindo por todo o povo. Um dia, um momento decisivo chegou. Seria mais uma prova de amor de Deus por todos nós. Entre tantas coisas que vivi, preciso contar sobre essa criança. Tantos milagres de Deus. Mas esse vou falar pra vocês. Trouxeram até mim um menino, muito doente. Como sou mãe, eu sei o que a família sentia. Angústia. Sensação de não poder fazer nada além de rezar. E devemos rezar. Viu? Sua família estava desesperada. Todos na pequena sala se calaram. Os olhos fixos em mim. A respiração suspensa, por pensamento ou por palavra. Escutei cada letrinha que dirigiram para mim. A atmosfera era pesada, cheia de tristeza, e uma última oração de esperança pelo bem daquele menininho. Me lembrei do meu filho sofrendo. Doeu meu coração de mãe. Eu senti a dor daquele menino como se fosse a minha própria dor. E em meu coração de mãe, roguei ao meu filho, Jesus, que olhasse por aquela pequena vida e tocasse aquela criança com sua mão curadora. E então, o inacreditável aconteceu. O menino, que antes parecia sem vida, abriu os olhos. Devagar. Ele se mexeu e, com uma força que ninguém esperava, levantou-se. A sala, que antes era puro silêncio, explodiu em um choro de alegria e gratidão. Era um alívio que transbordava no meio de muita choradeira, mas lágrimas de alegria pela graça intercedida. Mas, em meio à celebração, ouvi algumas vozes céticas sussurrando: é apenas uma coincidência. Naquele momento, temi que a chama da fé, que mal tinha começado a arder, pudesse se apagar. Mas Deus estava ao meu lado e não me deixaria sozinha. Aquele foi só o começo. Mais milagres vieram, um após o outro, como uma cascata de bênçãos. Doentes que os médicos já não tinham esperança encontravam a cura. Famílias que estavam separadas por brigas e desentendimentos se reuniam em paz. Pessoas pobres e desamparadas, que viviam sem saber como seria o dia de amanhã, sentiam a esperança renascer pela primeira vez em muito tempo. Pedi ao meu filho Jesus pela menina cega, pelo escravo Zacarias, pelo cavaleiro e pelo menino afogado. Olha, intercedi por todos que me pediram em oração, e ele sempre me atendeu, e eu compreendi que não era eu quem realizava essas maravilhas. Era o amor infinito de Deus agindo por mim. Uma simples imagem de barro. Funciona assim. Eu peço ao meu filho, e ele me atende. Meu filho sempre me atende. E ai dele, se não me atender. Por seu amor de filho, e por meu amor de mãe, eu me tornei um sinal visível da misericórdia de Deus para todos. E como um coração grande pede uma casinha maior, a minha que me acolheu quando eu mais precisei, ficou pequena. A notícia dos milagres viajou para longe, e multidões começaram a vir ao meu encontro. Vinham a pé, a cavalo, de todos os cantos, trazendo flores, terços e promessas no coração. Hoje muitos vêm de carro, de avião, de todo jeito que dá. E eu sinto o cansaço nos passos de todos. Vejo as marcas da longa jornada em seus rostos, mas seus olhos brilhavam com uma fé inabalável. Ali, diante de tantos filhos e filhas, eu percebi que minha missão era acolher a todos. E para isso, eu precisava de um lar maior, um lugar onde todos se sentissem em casa. E assim, com o esforço e a fé do povo, construíram uma igreja para mim. E depois, outra, ainda maior. Um santuário gigantesco, para que ninguém ficasse de fora. Igual o coração de mãe que sempre, mas sempre mesmo, cabe mais um. Eu, que fui encontrada pequena e quebrada no fundo de um rio, que fui quase jogada fora. Agora,
era coroada rainha e padroeira do Brasil. Aceitei minha missão. Eu digo sim ao meu Deus e Salvador. Mas, mesmo em meio a toda essa honra, eu nunca deixei de ser o que sempre fui. A mãe dos humildes, a consoladora dos aflitos. Hoje, milhões de corações me chamam carinhosamente de Aparecida. Minha imagem está nos lares protegendo a todos. Minha maior alegria era, e sempre será, abraçar cada filho e filha que chegam, ouvir suas preces e secar suas lágrimas. E como ouvi meu chamado de Deus, você pode ter certeza de que eu estou também em todos os lugares. Estou nos painéis dos caminhões, guiando os viajantes nas estradas. Estou nos hospitais, ao lado dos doentes. E principalmente, estou dentro dos corações. E eu continuo a mesma mãezinha, desde que entreguei meu filho Jesus ao mundo. Continuo trazendo paz aos aflitos, coragem aos que se sentem fracos e uma luz de esperança para aqueles que estão perdidos na escuridão. Me conte sua vida, que eu levarei ao meu filho, e ele te atenderá. Afinal, eu vim das águas, para ser tipo uma ponte entre o céu e a terra. E minha mensagem para você, hoje e sempre, é a mesma. Não tenham medo. Eu estou com vocês. Muito obrigado por me escutarem um pouquinho. Espero me encontrar com todos vocês em minha mais nova casa, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Em Aparecida... Nossa, que nome grande deram pra minha casa, não é? E é uma casinha tão linda, feita só pra mim. Amei. Eu espero vocês de portas abertas a qualquer dia e qualquer hora. E levarei ao meu filho todas as suas mensagens, e ele atenderá. Abençoados e abençoadas. Se essa aventurinhas da fé tocou o seu coração, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem de fé e esperança com quem você ama. Fiquem com Deus, meus filhos e filhas de todo o Brasil. E viva Nossa Senhora do Brasil! Viva Nossa Senhora Aparecida! Até nossa próxima Aventurinhas da Fé!